verdade, o que é mentira? Porque auto-engano é o quê? Quando você engana a si mesmo. O que é enganar a si mesmo? É quando algo que não é verdadeiro na sua alma, você se convence de que aquilo é uma verdade, né? Se convence de que aquilo é uma verdade e passa a agir a partir daquela mentira como se fosse uma verdade para você. Só que o que é mentira e o que é verdade, né? Porque isso é muito interessante. O conceito de mentira e verdade é muito relativo, apesar de que a maioria das pessoas acha que existe um conceito universal, né? Que existe a verdade universal, a mentira universal, né? E não é bem assim, porque isso depende do sistema cultural, da sua história de vida, de como você sente as coisas, do seu sistema familiar, do que é certo e do que é errado dentro da sua família, né? Vou citar um exemplo muito idiota, por exemplo. Tem famílias que o certo para eles é o almoço de verdade, é todo mundo bem vestido, arrumado, sentado na mesa. Tem outros que é cada um chega uma hora e pega o prato, se serve e come. Tem outros que é um andando sem camisa dentro da casa, comendo em pé, o outro na televisão, o outro no quarto e não tem problema. Cada um tem um conceito do que é certo e do que é verdadeiro aí dentro disso. E quando um se casa com o outro que vem de outro sistema familiar, por exemplo, ele vai achar que o outro está errado, né? E começa aquelas briguinhas de querer convencer que o jeito do outro está errado, né? A questão da verdade e mentira é a mesma coisa. Ela é até um pouco mais complexa, porque nós nos conhecemos muito mal. Primeiro que a gente conhece muito mal o outro. Conhecemos muito, mas muito mal o outro, porque o outro vem de um outro sistema familiar, o outro tem uma outra história de vida, o outro tem uma outra maneira de sentir as coisas, de pensar, né? De analisar o mundo, e a gente quer julgar o outro baseado no nosso sistema familiar, na nossa maneira de sentir, na nossa história de vida, no que a gente considera como certo e errado para determinar o que é verdade, o que não é para aquela pessoa, né? Então a gente já não conhece nem a gente mesmo, e a gente quer ter a arrogância de dizer que a gente conhece o outro. E como que eu posso afirmar que a gente não conhece nem a gente mesmo? Gente, reparem quantas vezes a gente muda de opinião a vida inteira. Quantas vezes verdades absolutas que a gente afirmou para todos aí, isso é assim, é preto no branco, isso não muda, e dá 6 meses você já mudou. Aquilo que era uma verdade absoluta deixou de ser, e você está dizendo o contrário daquilo que era antes. Né? Então, se a gente mesmo se desmente o tempo inteiro, percebe que a gente se transforma o tempo inteiro e que as verdades que eram vistas como absolutas antes não são absolutas de forma alguma, imagina o nosso olhar sobre o outro, sobre o universo do outro. Né? Então, a questão de verdade e mentira é muito relativo. Então, é o primeiro passo para a gente saber olhar para essa questão. Porque, por exemplo, até nessa questão que a gente está vendo agora de coronavírus, de política, disso e daquilo, tem 1000 pontos de vista diferentes. E às vezes você olha para um ponto de vista e fala, não, a verdade é essa. Sim, tem razão nesse fragmento aqui. Aí o outro que fala do outro lado, não, mas a verdade é essa. Ele está pegando um outro fragmento daquela parte que também não deixa de ter um certo sentido. Né? E virou uma guerra de verdades, quem tem mais razão, né? E a gente esqueceu de tentar compreender a si mesmo e tentar compreender a lógica do outro para que a gente chegue num consenso. O objetivo de hoje não é mais o consenso, né? É ter razão. Você está certo. Mesmo se amanhã você já diz o contrário do que você disse hoje. Então, a questão de verdade e mentira, acho que o que a gente tem que guardar primeiro aqui é que é relativo, sim. Né? Tem gente, vou citar um último exemplo, tem gente que está nadando contra a correnteza na vida, está dando tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Ela chega e fala assim, eu cheguei à conclusão que eu estava no caminho errado, que era Deus me mostrando obstáculos, que era para eu mudar de caminho. E aí eu mudei de caminho e deu tudo certo. Foi a verdade dessa pessoa, certo? Uhum. A outra pessoa, teve um dia que isso aconteceu no mesmo dia, 2 pessoas no mesmo atendimento, assim, comigo. A outra pessoa que chegou, 2 atendimentos, depois falou assim, eu estava na minha vida, estava dando tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Eu cheguei à conclusão que era Deus testando a minha fé e eu tive que me mostrar mais forte para seguir aquele caminho e eu venci. Aí eu fiquei naquele dia na cabeça, qual que é o certo? As duas tiveram análise... Quem tá errado aí? Quem tá certo e quem tá errado. Os outros analisaram de maneira totalmente oposta uma mesma situação e deu certo. Eles poderiam ter analisado também de maneira oposta e ter dado errado para os dois. Poderia ter cada um analisado de um lado e ter dado certo ou dado errado. Então ali a gente percebe que não tem certo e errado naquilo, e não tem verdade e mentira naquilo. Tem o que foi leve para cada um fazer,
o que cada um acreditou e as consequências da atitude. Então, o que existe ali são atitudes e consequências. Isso aquilo traz um peso para você ou não. Uhum. Nesse sentido, eu acredito que cada um tem a sua verdade, né? E essa verdade, você consegue viver aquilo que realmente é para você. Então, nem sempre a sua verdade vai se encaixar no outro. Mas você tem que ter essa flexibilidade para compreender que o outro tem essa verdade também. E muitas vezes essas verdades se comunicam, elas se agregam. E aí a gente consegue realmente evoluir. Quando a gente consegue trazer esses pontos de vista, compreender aquilo que o outro traz, assim a gente consegue ir construindo. Senão a gente sempre vai ficar nesse conflito entre o que é verdade, o que é mentira. E entre a verdade e a mentira aí no início que a gente estava falando. A mentira a gente tem que estar em constante luta para sustentar aquilo que foi criado. E aí o que acontece? Você se mantém despendendo energia para manter aquela mentira. Então, de uma mentira você precisa criar 20 mentiras ali para sustentar aquela primeira. Então, você fica muito ocupado, resistindo àquilo. Já a verdade, quando é algo para você que você sente, que faz sentido para você, a verdade ela deixa você livre. E assim você estando livre, você tendo essa liberdade, você consegue construir o seu caminho, não ficar se comparando ao outro. Além disso, Otávio, traz um pouquinho sobre esses tipos de verdade também, porque a gente pode se enganar dentro da nossa verdade. Numa verdade, por exemplo, da alma e uma verdade do ego.